meus amigos, estamos mais uma vez aqui com vocês nesta quarta-feira, repartindo um pouquinho mais da Palavra de Deus e trazendo um momento de reflexão para a gente poder compartilhar a Palavra que chega a todos nós aí, aos nossos lares, às nossas vidas, às nossas relações humanas. Que Deus abençoe para você esse momento. Nós vamos então primeiro ao nosso momento de oração juntos aí, pode ser? Então tá bem. Senhor Deus e Pai amado, obrigado por esse dia, obrigado por esse tempo, por essa oportunidade também que nós temos de compartilhar a Tua Palavra. Obrigado pela Palavra que chega para todos nós, que nos orienta. Ajuda-nos a compreender essa Palavra e a compartilhar ela também. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus amigos, a gente vai dar sequência aí ao texto de Efésios que nós estamos olhando, hoje no capítulo 6, a partir do versículo 5, que tem uma extensão das últimas reflexões, ainda falando sobre relações humanas dentro da nossa família. E hoje o apóstolo Paulo fala de uma relação agora que está se referindo a uma condição existencial sociológica que nós já não conhecemos mais, mas que ainda está presente dentro das nossas relações humanas aí, que é a relação de patrão e empregado. Lá no tempo do apóstolo Paulo era uma relação de escravos e donos. Essa relação nós não temos mais, não existe mais, né? Temos uma nova dinâmica de relacionamento humano, mas ainda temos as nossas hierarquias aí de patrões, empregados, enfim, né? Como que precisamos olhar para isso também dentro da nossa dinâmica de relacionamento humano. Então o texto diz assim: escravos, obedeçam com medo e respeito àqueles que são seus donos aqui na terra. E façam isso com sinceridade, como se estivessem servindo a Cristo. Não obedeçam aos seus donos só quando eles estiverem vendo vocês, somente para conseguir a aprovação deles. Mas, como escravos de Cristo, façam de todo o coração o que Deus quer. Trabalhem com prazer, como se vocês estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas. Lembrem que cada pessoa, seja escrava ou livre, será recompensada pelo Senhor de acordo com o que fizer. Donos de escravos, tratem os seus escravos também com respeito e parem de ameaçá-los com castigos. Lembrem que vocês e os seus escravos pertencem ao mesmo Senhor, que está no céu, o qual trata a todos igualmente. Olha que interessante, né? A gente, graças a Deus, né, nós não temos mais essa relação que era conhecido no tempo do apóstolo Paulo, especialmente entre os romanos ali, e os judeus tinham também esse modelo. Existia também essa relação de patrões e empregados, de escravos e donos. Essa relação hoje ela está pautada de uma forma diferente para nós dentro do nosso contexto social. Graças a Deus não temos mais essa relação exploratória, né, de seres humanos aí, de uns submetendo os outros a serviços que talvez não eram os mais humanos ou humanizantes. Hoje nós temos uma relação de respeito pautada aí dentro do trabalho, que é necessária e que é resguardada por leis que protegem ambos os lados, né? Tanto patrões quanto empregados. Mas talvez você que está me ouvindo aí tenha essa relação, ou você é empregado ou você é patrão, ou você é os dois, né? Em determinados momentos, às vezes a gente muda de papéis na vida que a gente está levando. Seja qual for a sua relação com essa questão de trabalho, é importante saber que também nesse assunto Deus tem a sua orientação. E Deus pauta para nós também orientações seguras no que diz respeito a essa relação de patrões e empregados ou de uma relação profissional. Aqui é importante a relação, o conselho de Deus e a intervenção de Deus nessa relação, porque a gente percebe, um dos aspectos que a gente percebe muito claramente nesse texto aqui, e eu qualifico como uma intenção divina, né, de proteção da humanidade das pessoas. Mesmo que aquela condição lá, daquela época em que isso foi escrito, era uma condição de escravidão, ainda existia escravidão, até mesmo nestes quadros em que era permitido esse tipo de relacionamento, era necessário haver respeito à humanidade das pessoas que estavam envolvidas. A palavra de Deus está aqui garantindo o direito de preservação da liberdade, de preservação
da humanidade das pessoas até daquelas que estavam sujeitas ou expostas pela lei da época, estavam, digamos assim, dentro daquilo que era permitido, de fazerem as coisas daquela forma como conseguiam fazer. Uma relação de escravidão. Mas ainda a humanidade precisava ser preservada. Tanto os empregados quanto os patrões deveriam ter como prioridade a preservação da humanidade. Os empregados, né, deveriam de ter o reconhecimento da autoridade de seus patrões, como se reconhece a autoridade de Deus, e os patrões deveriam ter o reconhecimento de que esses seus empregados também eram filhos do mesmo Deus que eles. Então, isto pauta uma certa característica de igualdade. São todos filhos de Deus. Não deveria ter relação abusiva, de forma alguma, entre as partes. As partes deveriam ser preservadas pelo respeito, pela dignidade. Então, o que ele diz aqui, donos escravos, vocês também devem tratar com respeito e não ameaçá-los com castigos. Lembrem-se que todos os escravos pertencem ao mesmo Senhor que vocês, que está no céu, e o qual trata a todos com igualdade. Então, o princípio orientador da relação patrão e empregado, empregado e patrão, é o princípio de Deus, o que trata a todos igualmente. Então Deus não discrimina as condições existenciais de cada pessoa e os papéis existenciais de cada um, e tampouco autoriza que algum papel ou alguma função ou alguma posição social tenha o privilégio de poder desconsiderar a outra ou de tratar de forma desumana a outra. Então hoje a gente pode olhar para isso aqui e ver a nossa relação, por exemplo, no nosso trabalho, na relação profissional. Como que deve ser pautada a nossa relação profissional? Nós temos muitas leis que orientam e protegem. Leis civis, que protege o trabalhador e que protege também o patrão. Porém, é importante que essas leis elas sejam entendidas e sejam acolhidas à luz da palavra de Deus também. De que nós, como filhos de Deus, temos direitos, como também temos nossas obrigações. E que possamos assumir os nossos direitos e também as nossas obrigações à luz da palavra de Deus, diante da palavra de Deus. Não por medo e nem por abuso, mas por respeito. Que o patrão não seja abusivo e que o empregado não seja explorado, mas que a relação possa ser construída, pautada numa relação de respeito entre as pessoas, entre as partes, entre as funções. É bem importante essa orientação, é bem importante essa palavra de Deus dentro desse contexto. Então vocês vejam assim, que o apóstolo Paulo ele tem essa sabedoria de colocar essa ordem que a gente viu nos últimos encontros nossos do compartilhar. Começa lá dentro de casa, o marido e a mulher, harmonizando a sua relação. Ainda dentro de casa, o pai e a mãe e os filhos harmonizando suas relações. E agora quando sai de casa, que vai para o espaço de trabalho, que lá também tenha uma harmonização de relações. É uma sequência de procedimentos. Então, essa sequência é muito interessante, muito importante de ser compreendida. Aonde que ela começa? Ela começa lá dentro de casa, ela começa lá na família. Para uma boa relação profissional, é preciso que tenha uma boa relação familiar. Para que tenha um bom resultado do trabalho, é importante que tenha um bom resultado de família também. Da relação com Deus, da relação entre as pessoas e depois dessa relação que se externiza aí no trabalho também, que vai para fora dos lares. Esse é o projeto do apóstolo Paulo, né? De dar essa compreensão, de oferecer essa compreensão dessa sequência necessária para que a gente entenda as relações humanas e que elas não são frutos apenas de um momento ou não estão isoladas. As coisas todas estão interligadas dentro do projeto divino. E é importante que a gente tenha essa compreensão. Então, antes de ter a consciência das leis, da importância das leis, sejam elas trabalhistas, sociais, sociológicas, enfim, é importante que a gente tenha consciência do nosso relacionamento com Deus. E a partir de um bom relacionamento com Deus, a gente tentar construir, reconstruir e ressignificar as nossas relações que vão além do nosso relacionamento com Deus.
Então, se tem que consertar alguma coisinha lá no teu trabalho, é importante que você busque lá em Deus a tua orientação. Se tem que aí consertar alguma coisa na tua relação com o teu patrão ou com o teu empregado, é importante que você busque lá em Deus a sua orientação. Busque nele a sabedoria, porque esse é um projeto divino das relações humanas. Todas as nossas relações humanas são projetos divinos. E é importante que a gente deixe Deus ser Deus dentro das nossas relações humanas. Então que Deus abençoe também para você essa reflexão, que você possa compartilhar com as pessoas, lutar pelos seus direitos, respeitar os dos outros, sempre à luz da palavra de Deus. Deus te abençoe, te guarde. A gente busca então essa bênção de Deus para todos nós aí. O Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Deus abençoe, meu amigo, tua jornada, tua vida familiar, tua vida profissional, que tudo possa estar à luz da palavra de Deus. Próxima semana a gente está de volta. Tchau, tchau.